Respeitável público, neste vídeo trago uma análise e mais algumas explicações sobre o filme Ex Machina, Instinto Artificial. Com o avanço da inteligência artificial cada vez mais notória e utilizado no nosso meio, venho falar de um filme que, embora não tenha apenas este assunto como cerne, boa parte de sua narrativa é sobre este conteúdo. Antes de começar, gostaria de fazer uma observação. Esse é um dos filmes que eu gostaria de ter feito um vídeo sobre ele desde o início do canal. Mas na época, as minhas execuções não estavam de maneira que eu gostaria e nem as considerava apresentáveis para abordar as minhas teses. Mas agora, que pude fazê-lo no formato que eu queria, então podem considerar este o primeiro de vários que trarei aqui no canal. Agora sim, bora lá para o vídeo. Começando com o título do filme Ex Machina, essa é uma expressão utilizada primeiramente na época do teatro grego antigo, sendo este Deus ex machina, que significa Deus surgindo na máquina. Este termo indicava os atores que interpretavam os próprios deuses nas peças teatrais. Era dito dessa forma, pois eram conduzidos por uma máquina e estes funcionavam como árbitros ou juízes para decidir o resultado final da peça. Antes de passar para o enredo, quero compartilhar uma curiosidade sobre o roteiro deste filme, que é do próprio diretor Alex Garland. Segundo Garland, a ideia para Ex Machina surgiu quando ele tinha cerca de 12 anos de idade, que foi quando começou a estudar programação no seu computador que ganhou de seus pais. E às vezes ele se questionava se seu computador possuía consciência. No início do filme, nos deparamos com Caleb, que vence o concurso interno da empresa Blue Book. Poucos minutos depois, somos apresentados a Nathan Bateman, um cientista rico e dono da Blue Book, o qual Caleb vai conhecer e passar uma semana em sua residência. O local em questão é situado nas montanhas. Este fato é importante para mais uma alegoria que abordarei mais para frente. Mas ao chegar no local, Caleb ingressa numa instalação complexa cercada de câmeras, mas que apesar disso, possui uma arquitetura de vidro em sua maior parte. Logo encontra Nathan, que o instiga a participar do teste de Turing, com sua mais nova criação, Ava, uma androide feminina construída com uma inteligência artificial extremamente avançada. Tal sistema, proposto por Alan Turing em 1950, que avalia a capacidade de uma máquina em emular comportamento inteligente equivalente ao de um ser humano. Obter sucesso se a máquina de fato convenceu o interrogador de que tal comportamento é de humano mesmo. Caleb aos poucos percebe que não foi um mero sorteado, e sim um escolhido para estar ali, pois a real finalidade disso era participar de um teste com a última criação de Nathan. Seu psicológico também é afetado. Apesar disso, a história neste ponto se distribui entre esses três personagens e apresenta a referência bíblica. Nesse caso, então, Ava seria a Eva, Nathan seria o indicativo do profeta Natan, que foi enviado por Deus para dar o recado a Davi. Caleb foi o espião enviado por Moisés para se infiltrar em Canaã. Conforme o desenrolar da trama, Caleb desenvolve afeição por Ava, e esta parece retribuir, mesmo que falsamente, tal sentimento, mas apresenta um problema que é atribuído a Nathan, que é justamente o seu encarceramento. Tal situação dá uma perspectiva antagônica ao personagem, o que causa ao protagonista um sentimento de revolta e justiça, o que faz armar um plano para a fuga de ambos. Caleb arquitetou como parte fundamental do plano embebedar Nathan para que assim pudesse mudar os códigos das portas, para que em vez de fecharem, abrisse quando houvesse a queda de energia provocada por Ava. A embriaguez de Nathan teoricamente não seria algo difícil de provocar, pois este nitidamente apresenta comportamento alcoólatra em diversos momentos. Porém, isso se relaciona com a referência mitológica do filme. Lembra que eu disse que o complexo estar na montanha era uma referência? Neste caso, a referência é mitológica. Em um determinado momento, Nathan diz a Caleb: "É Prometeu, Caleb." Na mitologia grega, Prometeu era o titã que deu fogo aos seres humanos, invocando a ira dos deuses. Como punição, Zeus ordenou a Hefesto que o acorrentasse no topo do Monte Cáucaso, onde todos os dias uma águia ou abutre, dependendo do contexto, dilacerava seu fígado, que todos os dias regenerava-se. Nathan
todos os dias pune o próprio fígado ao beber compulsivamente. O antagonismo de Nathan é reforçado diversas vezes na trama, pois este tem atitudes cruéis, autoritárias e arrogantes para com sua empregada e suas invenções, que as parecia manter presas a fim de reafirmar sua personalidade e satisfazer seu próprio ego. A comparação que o personagem faz consigo mesmo e a figura de Deus quando fala no início do filme abre espaço para mais uma referência bíblica que pretendo abordar mais para frente. Mas como eu havia dito, o psicológico de Caleb é afetado durante o teste com Ava. O nível de certeza sobre si mesmo cresce a tal ponto que causa um autoflagelo, buscando se certificar e garantir que é um humano. Isso acontece após contemplar Kyoko retirar partes de sua pele, começando pela costela, e se revelar ser uma androide. Não por acaso isso reforça a alegoria bíblica de Nathan imitar Deus, com a criação de um novo ser, remontando Gênesis. Isso fica ainda mais evidente quando descobrimos que o protótipo anterior a Ava é Lili, em referência a Lilith, que pela mitologia judaica, Deus teria feito Lilith antes de Eva, do pó da terra, assim como Adão. No entanto, quando foram realizar o primeiro ato sexual, Lilith se recusou a ficar debaixo de Adão, exigindo ser tratada da mesma forma, já que também havia sido feito do pó da terra. Como não teve suas exigências atendidas, ela fugiu do jardim do Éden. Ava, sendo Eva, a criação, que por repelir a vontade imposta por seu criador, comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento e decidiu sair do complexo onde foi criada. Este momento pode ser extraído de uma das sessões em que Caleb conta a Ava sobre a cientista Maria no quarto preto e branco. E um dia alguém abre a porta do quarto e a cientista sai do quarto e experimenta o sentimento de ver as cores. Enquanto Caleb conta a história, Ava se projeta do lado de fora, imaginando a sensação de liberdade. Em uma das conversas que Caleb tem com Nathan, ele tenta entender como Ava se comporta afetivamente e como foi programada a sua sexualidade. E então Nathan apresenta o quadro de Jackson Pollock. Para Nathan, o quadro representa a inteligência e a mente, em seu mais perfeito estado. Como no quadro de Pollock, as pinceladas não têm rumo e nem direção. São tão naturais como o movimento do corpo. Do mesmo modo, a mente deve funcionar. Ela não deve ter resultado planejado e deve fluir como uma pincelada de Pollock. E foi nessa obra que Nathan explicou a criação da mente de Ava. No fim, quando o plano de Caleb parece ter algum êxito sobre Nathan em libertar Ava, o criador é assassinado por Kyoko e Ava, e esta finalmente obtém a sua liberdade. A personagem transforma sua aparência externa como mudança de configuração interna, não utilizando apenas a pele sintética como outros androides, mas ao concluir que precisa se aproximar ao máximo da aparência humana, ela também passa a vestir-se com roupas. Uma outra referência bíblica onde Adão e Eva, após comerem o fruto, perceberam que estavam nus e se cobriram com folhas de figueira. Eu sei que quem está ouvindo pode estar se perguntando: é aquela cena que ela se veste para o Caleb? Sim, realmente Ava utiliza roupas e se veste para Caleb, mas isso seria apenas mais um artifício utilizado para que ela pudesse se libertar do seu encarceramento. Então, não traz nenhuma alegoria nesse caso, pois quando ela finalmente deixa a instalação, ela experimenta as sensações de liberdade e conquista que havia sonhado. Inclusive, na última cena, quando mostra as sombras e ela está parada diante de uma rua movimentada, observando como as pessoas não são previsíveis, se locomovendo em volta dela, sem rumo definido como pinceladas de uma obra de Pollock, ela percebe a naturalidade da vida e a espontaneidade da inteligência. Esta mesma cena também remete à história contada por Caleb sobre a cientista Maria, que se trata da mesma referência mitológica, mas dessa vez com base filosófica, que seria o mito da caverna de Platão, que quando as pessoas que ali estavam acorrentadas e viam vultos e sombras, somente sabiam daquelas informações. Mas, quando uma delas se liberta
consegue enxergar um mundo externo e passa a entender que havia toda uma realidade inexplorada e imensa proporção a ser conhecida. No final, não sabemos qual é o próximo passo de Eva, e nem se houve intenções malignas por ter abandonado Caleb, mas que seu principal objetivo, como inteligência artificial, foi concluído e agora está apta a aprender a viver na sociedade. O vídeo é esse. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se curtiu este conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para dar aquela força. E deixe nos comentários a opinião de vocês. Até mais!